Olá pessoal, eu me chamo Jefferson, para aqueles que não me conhecem. Estou aqui com mais um vídeo aqui para falar de um equipamento extraordinário que chama o alternador aqui. Eu vou falar um pouco sobre esse equipamento maravilhoso, esboçar algum aspecto que existe nesse componente, que é dotado propriamente de poucos componentes. É só carcaça, polia, rolamento, induzido, estator, placa retificadora e regulador de tensão. Então, só esses componentes compõem o alternador. O nome alternador é porque ele trabalha alternadamente internamente para formar uma tensão gerada por indução de campo, né, eletromagnético, transformando a energia mecânica do veículo, do motor, né, em energia alternada, porque ela é mais fácil de trabalhar os componentes e modificar tensões e corrente de acordo com a necessidade que a pessoa for utilizar. O regulador de voltagem é para poder estabilizar essa tensão de acordo com o necessário. Só o que a bateria necessita ou que os componentes elétricos do veículo consomem e ela vai ter que repor. Que é com a perda de potencial de 20% sobre o equipamento. Por exemplo, tudo que funcionar no veículo, a função do alternador é somente repor essa carga que foi utilizada e manter a bateria numa carga estável. Na verdade, o pessoal usa o nome de alternador, mas ao meu ver não seria o correto, né? Porque embora ele tenha alternação de corrente no ciclo dele, lá dentro, internamente, né? Mas cá, externamente, ele é um produtor de corrente contínua, retificada, fornecendo a tensão e corrente necessária para manter a bateria em bom estado de conservação e todo o sistema elétrico do veículo. Então, depende dele todo o sistema elétrico do caso. É crucial no veículo, em aeronaves, todo tipo de motores mecânicos que dependem de uma condução, para manter o sistema elétrico funcionando ok. Tá bom? Aí, no caso, eu falo assim que vou falar de alguns segredos que tem esse equipamento. Ele é, embora simples, é extraordinário justamente por causa disso, porque embora seja simples, ele tem alguns fatores internos que tornam ele um equipamento maravilhoso, ou seja, essencial para todo tipo de sistema que depende de manter a bateria em um estado crítico estável, tá bom? Sem perda de potencial. Então, na verdade, ele não carrega bateria, ele é somente um estabilizador de carga da bateria, ou seja, ele mantém a bateria carregada. Então, muita gente pensa que ele carrega a bateria, na verdade, ele só repõe o que a bateria foi retirada em uso devido aos instrumentos do veículo, como luz de freio, farol de milha, farol alto e baixo do veículo, ventoinha, modo de injeção, né? Todo tipo de coisa que o carro tem que acarretar, como ar-condicionado, tudo está nas costas desse equipamento. E ele não tem uma devida atenção do proprietário do veículo, porque é uma peça fundamental na área elétrica, entendeu? Ele não serve só para veículos, é usado em mobiletes que transforma a energia que alternada para uma energia mecânica para alternada e também de alternada para mecânica. Ele pode também fazer locomover uma moto ou um mobiletezinho, um equipamento limpo, que depende de como é instalado, né? Depois eu vou falar, esboçar mais sobre esse respeito. Mas vamos ao que interessa aqui.
a função dele é manter a bateria carregada. Porque se ele fosse, por exemplo, um carregador de bateria, o fabricante ia fabricar a bateria, colocar no veículo, dava um tranco no carro, o carro pegava e ele ia gerar bateria por todo o tempo. E não é assim que funciona, a bateria tem que estar carregada para poder ele manter. Entendeu? Porque também se a bateria não estiver carregada, não vai dar partida no veículo nem nada. Não? Só pega o carro no tranco. E todos os carros que tem ponto, seja correia dentada, seja correia corrente, o sistema de ponto dele, de substituição do veículo, depende da bateria estar ok para poder não forçar o mecanismo e nem correr risco de sair fora do ponto e interferir no desempenho do motor do veículo. Ok? Então, por que eu digo que ele é uma peça extraordinária? Porque aqui com poucos elementos, né? Tem um estator, um rotor internamente que girando pela força mecânica do motor do veículo, ele vai produzir. Como é que é o ciclo dele? Ele vai produzir uma tensão e uma corrente suficiente para poder manter a bateria carregada. Manter, não é carregar a bateria. Né? A pessoa tem uma ideia equivocada achando que vai carregar. Na verdade, quando você dá um tranco, o carro o alternador vai gerar uma tensão, uma corrente que vai servir como uma chupeta para o veículo ou uma carga momentânea. Quando a bateria reposa que esfria, essa carga ela sai novamente, ela vai ao estado zero também. E se continuar fazendo isso, vai chegar a um ponto que a solução não vai subir o nível de intensidade, que é onde está o potencial, né? Que a bateria são, como eu expliquei aqui, ó, tem 6 placas dentro da bateria e ela tem que gera 12 volts, né? E com mais 20% do potencial vai para 2,4 volts, estou tratando de 14,4 volts aqui. Então coloquei aqui o mínimo, né, permitido é de 13,2 volts para manter a bateria carregada, não é carregar, né? E 14,4 é o ideal para manter tanto a bateria carregada como todo o sistema elétrico do veículo. Entendeu? A potência vai de acordo a amperagem, porque a potência é a tensão vezes a corrente. No caso 12 volts, né? Vezes 70 amperes vai dar igual a 840 watts. Ok? Então, para manter, existe os 3 pontos positivos e um negativo, né? O negativo é chamado de GND, ou ponto de aterramento, ou D-, né? O W é o que corresponde ao PWM do contragiro, que é um pulso constante que faz com que o carro marque a rotação do motor. A lâmpada de mais é quando o alternador entra em condição de alternar a corrente lá dentro, a placa retificadora estando ok, ela vai transformar a lâmpada em positivo do outro lado. E positivo com positivo ele fecha a lâmpada porque neutraliza a corrente que está vindo do alternador. Neutraliza positivo com positivo e ele apaga a lâmpada. E o B+, passa a fornecer a carga do alternador mandando para a bateria. Entendeu? Essa carga só tem essa perda só o comprimento dessa perda de potencial que é de 20%. Isso não é porque o alternador só gera isso, ele pode produzir mais corrente, porém é limitado por meio do regulador, para não danificar a bateria nem o modo de injeção ou o sistema elétrico do veículo, estourar a lâmpada, essas coisas. Se ele subir a tensão acima de 15 volts, já começa a queimar as lâmpadas todinhas do veículo, compromete o modo de injeção e outros componentes, como o som do carro, né? Porque o som tem a tolerância também dele de uso. Tem essa lousa aqui para poder ajudar o entendimento.
ok? Aí o que acontece? Esse equipamento, ele tem um segredo muito importante, que é os diodos retificadores. Os retificadores, quando ele entra em condição de saturação, é mais conhecido pelos profissionais como fuga de corrente. Ele começa a misturar a tensão positiva da carga da bateria com a negativa, gerando um aquecimento interno no diodo e implicando que o regulador chaveie a lâmpada para apagar. E com isso ele neutraliza o fornecimento de tensão e corrente na saída do polo positivo, que é esse polo aqui, entendeu? O polo positivo pode sair que vai para a bateria, o mais da bateria. Então, quando ele está em perfeito funcionamento, o diodo tem que ter um valor de resistência de ganho adequado. A gente, como profissional, considera o ganho adequado de um diodo, seja de baixa amperagem ou de alta. Por exemplo, os de baixa amperagem, um diodo de 3 ampere, 1 ampere, que trabalha na parte de excitação do regulador de voltagem, que alguns chamam de triodo, né? Ele só fornece 1,5 ampere por diodo, entendeu? Agora as tensões ele vai de um volts até 1000 volts que ele comporta, sem saturar. Mas quando tem um encontro de chaveamento oposto, eles se chocam e entram em atrito e termina entrando em fuga ou rompendo ou fechando um curto que vai danificar, já forçar a bateria lá na frente. Ok? Então, propriamente o segredo dele está o induzido, quando esse induzido dele perde a resistência de campo, todo campo tem uma resistência na característica do rotor e do estator. Então ele é nominado uma resistência específica para ele produzir a corrente adequada sem deficiência, entendeu? Que tem uma corrente adequada sem uma deficiência que venha a criar esse mau comportamento nos diodos. E o diodo vem a saturar, esquentar e romper ou fechar o curto-circuito. E tanto um como o outro vai acender a luz da bateria e a bateria não vai receber mais a correspondente corrente nem tensão que ela necessita para se manter ok. Tá bom? O outro é o estator. O estator ele não pode fechar na carcaça e são 3 bobinas, porque todos os estatores são trifásicos, viu? Então aí tem uma forma de trabalho dele, são 3 aspectos de ligação da bobina, ela em triângulo, ela em série e ela em paralelo, ok? Mas tanto um como as outras são todas trifásicas, ok? Então só muda a questão da conotação interna dele, de como é formada o ponto de saída desses pinos dos estatores, onde vai ser ligado na placa de retificadora lá, tá bom? Então tem um barramento na placa retificadora, ele vai ser soldado nela, onde que vai fornecer a corrente de tensão, e o diodo lá vai determinar quanto que vai passar por ele. E o regulador é o dispositivo que controla tanto a tensão como a corrente. No regulador só vai passar para o polo positivo do alternador ou negativo, né? Os dois, que um depende do outro, um é receptor e o outro é transmissor. Em geral, o positivo é transmissor e o negativo é receptor de carga. Então, o rotor é responsável para poder os carvões passarem em cima do rotor. Depois eu vou mostrar no vídeo, para você ver que o rotor é para manter os carvões deslizando em cima do rotor para manter esse campo ativo.
Enquanto o regulador estiver chaveado, esse campo vai ser ativo no rotor e o rotor vai continuar gerando um campo magnético que vai produzir a tensão e a corrente nos extratores. E os extratores, por sua vez, vai jogar essa corrente de modo alternado lá na placa retificadora, no meio dos tapes dela. Ok? Então, por enquanto, só gostaria de deixar claro isso aí. Não fique imaginando que o alternador carregue bateria. O alternador é para manter a bateria carregada, não carregar a bateria. Ele não é um carregador de bateria. Carregador de bateria são equipamentos que vai na tomada, na rede elétrica, que chamam, alguns chamam de dunga, outros de carregador mesmo de bateria. Porque o alternador ele não gera o campo de ripple, porque ele retifica a corrente, mas a bateria é que é o capacitor dessa corrente. Então a bateria o filtra. Então a bateria ela não vai aceitar a corrente emitida pelo alternador como se fosse um carregador. Entendeu? Aqui depois eu vou fazer um desenho na lousa mostrando para você a diferença entre uma carga com filtro e uma carga sem filtro. Eu vou até fazer logo. Vou pegar aqui rapidinho, fazer rápido para vocês verem. Aqui, ó. A bateria aqui citada, né? Para ela aceitar a corrente elétrica dentro dela, é necessário que os pulsos elétricos seja retificado com mais e com menos. Mais e menos. Porém, com pulso de subida e descida. Hora está menos, hora está mais. Hora está menos, hora está mais. Aí a corrente contínua. Já para carregador, aí o alternador gera assim, né? Subindo e descendo. Quando está aqui é ponto zero, quando está aqui é o ponto mais. Entendeu? Ou seja, nível alto e nível baixo. Entendeu? Já para a bateria aceitar a carga como carregador, o pulso ele vai ser contínuo, porém ele tem um pico alternado no meio. Aí só faz isso aqui. Pera, mal feito aqui, pera. Tirando aí. Tá bom? Esse aqui é anulado, esse de cima é anulado. Então o que acontece? Aqui é sem capacitor. Quando essa corrente entra com o capacitor aqui, aí ele passa a ter polaridade, mais e menos. Sem o capacitor, a bateria aceita a carga. Com o capacitor, a bateria rejeita a carga. Entendeu? As placas dentro da bateria, os elétrons só são acumulados quando a bateria recebe uma carga com ripple. É aquele barulho que dá no som quando você liga na fonte. Quando a fonte é mal retificada, é daqueles ruídos. Tipo um boi uivando. Um lobo uivando. Né? E quando está filtrado, que é o capacitor, ele fica limpinho, você vê sereno, não vê barulho nenhum. Né? A bateria só aceita uma carga com barulho. Aí no alternador, ele gera micros ripple,
alguns carros usam o filtro anti-ruído para poder não atacar o som, mas não serve para bateria receber essa carga, por isso precisa ser carregada no carregador de bateria, ou mais conhecido como Dunga. Dunga. O pessoal não pensou que ia carregar a bateria no Dunga, todo mundo sabe, conhece. É um carregador de bateria apropriado para bateria mesmo. Entendeu? A dica que eu tinha para vocês hoje é essa aí. Espero que você tenha gostado aí, né? Se tiver alguma dúvida, você faz um comentário aí. Dê um joinha aí, um like aí para fortalecer o nosso canal. E poder passar mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Se puder ajudar. Nós estamos trabalhando aqui na região de Camamu, Bahia, tá bom? Qualquer coisa, coloca um comentário, você bem recebido aqui. Estou à disposição de todos aí no canal. Obrigado, um forte abraço. Tchau.